Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial para falar sobre psicanálise e feminismo. A maravilhosa Natália Gouveia, que tem o Instagram Psifêmea. Quem não segue lá, quem não conhece, dá uma olhada. E também os textos maravilhosos dela para QG Feminista, né? Que você escreve lá de vez em quando. Se apresenta um pouco pra gente aí, Natália. Oi, Isabela, e olá, ouvintes maravilhosas do Pessoal é Político. Meu nome é Natália Gouveia, como ela já falou. Eu tenho 24 anos, sou feminista radical há um tempinho já. Sou pernambucana, como já deve ter dado para perceber pelo sotaque. E também sou psicóloga clínica. E eu também tenho um podcast, quase que eu me esqueço de falar isso, é Saturníssimo o nome, tá no Spotify também. Pesquisa aí, segue logo pra escutar depois desse, né? Pesquisou aí, linda? Pronto, obrigada. Enfim, meu trabalho na psicologia é atendendo apenas e exclusivamente mulheres. Eu faço isso a partir da abordagem psicanalítica lacaniana, com influência enorme da psicologia feminista e da esquizoanálise, e também, obviamente, do feminismo radical. Pois é, mulheres, eu posso ser psicoterapeuta, mas, como já deu para ver pelo tema, hoje meu trabalho aqui vai ser meio que de advogado do diabo, né? Nesse episódio, eu e a Isabela vamos ter a audácia de falar da psicanálise como algo minimamente aproveitável diretamente para você, nossa companheira de luta feminista. Sim, de nada. Exatamente isso. A gente decidiu chamar ela aqui, né, para fazer esse episódio especial, exatamente para falar sobre essa relação entre psicanálise e feminismo, né? Porque no último episódio a gente falou sobre aquele capítulo do Segundo Sexo, no qual a Simone de Beauvoir faz várias e várias críticas ao Freud, à psicanálise, enfim, ela, assim, fica criticando ele durante o capítulo todo, né? Então ela não fala sobre as coisas positivas que a psicanálise pode ter em comum com o feminismo, né? E a gente sabe que essa relação da psicanálise com o feminismo é muitas vezes muito conturbada, né? Digamos assim. E como, né, nenhuma de nós duas, nem eu, nem a Letícia, somos especialistas em psicanálise, em psicologia, nem nada disso, né? Pensamos em chamar uma mulher feminista aqui, que sabe muito mais do que a gente, né? Sobre esse assunto. Então a gente viu no outro episódio, né, que a Simone de Beauvoir faz várias críticas ao Freud e à psicanálise, principalmente por considerar que esse ramo do conhecimento é criado em cima de uma perspectiva masculina, né? Essa é a principal crítica dela, né? Que ela vai falar que a psicanálise considera a mulher como outro e toma tudo a partir do ponto de vista do homem, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que tem várias outras mulheres feministas que falam das aproximações entre as teorias psicanalíticas e a teoria feminista, né? Então, tipo, a gente não tá aqui na intenção de ficar discutindo, será que Freud era machista, como muitas vezes a gente vê por aí, mas a gente quer entender se existem e quais são, né, essas aproximações entre essas teorias. A psicanálise, assim como vários outros ramos do conhecimento, né, a gente não tá... Enfim, a gente quer também entender ela por outro lado, né? E assim, como eu falei, a gente não tá aqui querendo falar, será que Freud era machista, etc. Porque não acho que essa seja a questão quando a gente fala sobre esses dois assuntos, sabe? Porque, né, óbvio que Freud era machista, ele era um homem do século dele. Se todos os homens são machistas até hoje em dia, óbvio que esse cara era também. Mas não é isso que a gente tá querendo falar aqui, né? A gente quer entender o que na teoria psicanalítica pode ser utilizado pelas mulheres feministas e, claro, né, compreender que a psicanálise vai para além do Freud e tentar entender essas outras teorias que você sabe, né, me dizer muito mais do que eu sei. E aí eu fazendo ali minhas pesquisas sobre esse assunto, né, achei um texto legal da revista Cult, em que uma autora chamada Márcia Aran, ela escreve, né, por exemplo, sobre essa questão entre as duas teorias. O debate sobre psicanálise e feminismo atravessou o século XX e ganha novos matizes na aurora do século XXI, ora se configurando como campos completamente antagônicos, devido ao teor misógino, das principais teses psicanalíticas sobre a sexualidade feminina,
ora se aproximando devido ao número significativo não apenas de pacientes mulheres, mas também de mulheres analistas. O debate entre psicanálise e feminismo persiste como uma mola propulsora de teorizações sobre subjetividade e cultura. A abordagem psicanalítica da feminilidade deixa transparecer o enorme esforço da modernidade para recalcar o feminino e a experiência sensível em nome da civilização masculina e da razão. E aí, se você puder comentar um pouquinho, então, sobre essas questões. Eu acho interessante esse fato de que a maioria das analistas e a maioria das analisandas são mulheres, assim como a maioria das psicólogas, na verdade. No Brasil, mais de 80% dos profissionais de psicologia são mulheres e a maioria das pessoas que fazem terapia também são mulheres. Sim, então, é um ramo bem feminino. feminino. Que a gente tá totalmente feminino, sendo que quase que totalmente feminino, né? Sendo que a maioria das teorias são cunhadas por homens. A gente segue teorias que homens escreveram na Europa, na maioria das vezes. E é isso. E é isso que a gente segue. E às vezes não tem nada a ver com a nossa vivência de mulheres latinas, principalmente. Sim, né? com certeza. Esse já é um ponto principal, né? Pra ser discutido nessa questão. E aí, Sim. Então, assim, aí parte também dessa crítica que a Simone faz mesmo, né? De ser um ponto de vista masculino e tal. E assim como vários outros ramos da ciência, né? Sim, totalmente. Como mesmo tu falou, né? Não tem nada a ver com a gente estar falando aqui, tá se perguntando, será que Freud era machista? Será? Mas, gente, será mesmo? Será? Vamos discutir sobre isso, será? Não, mentira. A gente não vai defender Freud aqui em nenhum momento. Então, se vocês estão com o coração fora do corpo, pode engolir ele de volta, porque tá tudo bem ainda com o feminismo. Tá tudo certo. A gente vai falar um pouco mais sobre a psicanálise em si como uma coisa extra Freud, digamos assim. Exato. Mas, sobre o episódio anterior e tudo mais, eu gostaria simplesmente de dizer que a Simone, ela está certíssima, como sempre, coberta de razão. Freud era um macho péssimo e, sinceramente, quando eu fui obrigada a ler ele na graduação, eu não gostei nada da ideia. Sério, eu fiquei com muita raiva. Tem umas partes que ele fala que são bem intragáveis mesmo, assim. Eu lia e eu tinha vontade de vomitar, sinceramente. E eu era a young feminist, sabe? Eu era feminista de iniciozinho, assim, quando eu comecei a faculdade. Então, eu ficava, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que ler Freud. Aí eu tive que ler. Mas, enfim, teve coisa que eu fui vendo e que foi fazendo sentido na minha cabeça. E veio a famosa crise existencial, porque como assim? Eu não estou sendo feminista o suficiente, porque eu tô gostando desse negócio aqui um pouco. Daí, um dia eu tava lendo A Dialética do Sexo, da Firestone, da Shulamit Firestone, e virou uma chavinha na minha cabeça. Porque ela escreve que o freudismo é um feminismo às avessas. E passa um capítulo inteiro do livro dela explicando como a gente pode achar utilidade para essa teoria infeliz. Outra leitura que me ajudou foi Lacan mesmo, na faculdade, que apesar de ser outro macho, um macho francês ainda mais, dá um empurrão no que viria a ser a psicanálise contemporânea. Aí, enfim, o negócio da psicanálise é o seguinte. Ela ia acontecer de qualquer jeito. Mas o que eu quero dizer com isso? Antes da fundação da psicanálise por Freud, já tinha todo um grupo de pesquisa que avaliava o psiquismo nas mulheres diagnosticadas como histéricas. Se não fosse Freud, outra pessoa ia se destacar nessa pesquisa e desenvolver algo bem parecido. A psicanálise, então, não surge porque o cara era um gênio ou sei lá o quê. Surge porque a sociedade alemã, principalmente a classe média e alta, estava implorando por isso. Estava implorando por uma intervenção dessa. A sexualidade era um assunto que precisava ser tratado, a subjetividade precisava ser estudada, a sociedade estava muito doente e em quem que apareceram os sintomas primeiro, né, gente?
A corda arrebenta primeiro pro lado de quem? Do lado mais vulnerável, as mulheres, as tais histéricas. Ah, interessante, eu não sabia disso, assim, que já tinha outras pessoas estudando isso, mas faz sentido, né? É porque a gente sempre, eu acho que a gente tem essa noção muito romantizada de que, tipo, um dia um gênio inventou uma teoria, tipo, em vez de... tudo é uma construção. É, exato, porque você que sempre coloca, tipo, Freud é o pai da psicanálise, então ele criou isso como se do nada ele tivesse criado isso. Mas então, o que você acha sobre aquilo que muitas pessoas falam que quem ensinou a psicanálise ao Freud foi, na verdade, as histéricas, né, essas mulheres? Porque, tipo, eu vejo muitos debates sobre essa questão do Freud e das mulheres, né, como eu falei, uma questão muito polêmica, psicanálise, feminismo, enfim, dessas mulheres consideradas histéricas. E alguns dizem que ele deu essa voz pra elas, né, em uma sociedade que de fato não queria ouvi-las, nem nada, né, porque, enfim, elas eram super reprimidas. E outras pessoas dizem que foram essas mulheres que deveriam ser acreditadas como as criadoras da psicanálise e não o Freud, porque meio que elas que ensinaram isso pra ele. O que você acha dessa relação, assim? Eu gosto mais da segunda opção, porque que ele deu voz a elas, eu já acho uma coisa muito complicada de a gente estar se falando aqui isso. Porque, na verdade, elas caíram na mão de uma linha de conhecimento que ainda estava sendo construída. Então, os métodos aplicados nelas eram realmente questionáveis, assim. Elas foram rato de laboratório, digamos assim, né? E elas deram mais à psicanálise do que receberam dela, na verdade. É, faz sentido. Contextualizando as ditas histéricas, eram mulheres com sintomas que hoje chamamos de psicossomáticos, que é quando questões psíquicas suas foram tão reprimidas que acabaram virando sintomas físicos. E essas mulheres tinham muita coisa reprimida. A maioria delas tinha uma vida sexual bem ruim e viam o corpo todo censurado de tabus e também tinham sido abusadas durante a infância ou em outro momento da vida. Inclusive, um adendo sobre isso é que Freud escutou várias mulheres, né? E como praticamente todas as mulheres falavam que tinham sido abusadas na infância e principalmente pelo pai, ele achou que não é possível que tantas mulheres assim foram abusadas. Isso deve ser uma fantasia de infância. Nossa, sim. Pesado, né? Parabéns. Muito bom. Né? Sabe demais da realidade. Não é? Sabe muito da realidade feminina. E aí ficou isso, assim, tá lá escrito, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim, que elas provavelmente foram, sim, abusadas. Exato. E pra elas falarem disso, né, naquela época, então... Sim, nossa, se até hoje, né, as meninas não conseguem falar disso, né? Inclusive, a gente tava agora no Maio Laranja, né? E que é exatamente sobre essa questão da exploração sexual das crianças, né? Se até hoje as meninas não conseguem falar isso, imagina naquela época. Deveria ser muito foda mesmo. E foi essa falta de voz mesmo que foi engasgando, ficando dentro. E elas ficaram muito doentes, assim, e médico nenhum encontrava nada por trás. É porque não tinha uma coisa física, né, de verdade, digamos. Aí eles até falavam que elas estavam inventando, né? Sim, mas era uma coisa muito séria, gente. A situação delas era terrível, assim. Porque algumas sentiam muitas dores, outras não conseguiam andar de jeito nenhum. E tinha uma que eu lembro que, de algum caso, que ela era furada com agulhas e ela não sentia nada. Ela não estava sentindo as pernas dela, eu acho. Acho que eram as pernas. Ela não estava sentindo as pernas e os médicos ficavam tentando fazer com que ela parasse de mentir, né? Entre aspas. E ficavam tentando machucar ela e tal, e ela não sentia, sendo que não tinha acontecido nada, não tinha nenhuma lesão física. Então, tudo isso era por causa de toda essa repressão. E foi o relato dessas mulheres que criou a psicanálise, né? Freud foi responsável por interpretar esses relatos, pobremente em alguns momentos, de uma forma que acabou configurando em toda uma teoria sobre desenvolvimento psicossexual. Mas, obviamente, ao mesmo tempo que muito do que ele constatou é pertinente até hoje, tem outras coisas que você lê e já pensa assim: Freud, meu filho, isso aí é o seu falo gritando mais alto que a razão. Segura esse id que o Édipo está aparecendo. Sim, eu acho isso muito bom. Até no seu texto da QG Feminista, né, você fala isso, que muitas vezes o Freud colocou o falo
antes dos bois. Eu achei essa frase muito boa. Aham. Porque é exatamente isso, né? Ele era um homem, então mesmo que ele estivesse escrevendo sobre as experiências das mulheres e ouvindo elas, como as pessoas falam, né? Querendo dar voz de certa forma, né? Ele ainda é um homem interpretando da perspectiva masculina dele as vivências dessas mulheres, né? Então, claro que vão ter vários problemas aí no meio, né? E eu acho muito engraçado que ele acabou encontrando um monte de coisa que agora a gente pode usar contra ele, como essa questão do falo mesmo. Exato. É bem isso mesmo. E aí, indo um pouco mais a fundo, então, sobre essas críticas que a Simone faz, né, no Segundo Sexo, que a gente falou no outro episódio, você disse que a Simone estava bem certa nas colocações dela, né, que você super concorda com ela e com essas críticas, e a principal delas é que a psicanálise parte de um ponto de vista masculino, ou seja, que a teoria interpreta a mulher como o outro, né, com esse outro bovariano aí, do jeito que ela usa. E o homem como ser humano, e que a psicanálise seria muito determinista. Você acha que ela estava certa, então, nessas críticas sobre a psicanálise no geral? Ou que isso era só o início, só as teorias freudianas, tipo... Porque a gente até fez uns posts lá no nosso Instagram, né, falando exatamente sobre isso, as críticas que a Simone faz e tal. E aí muitas pessoas concordaram, mas falaram, mas isso era só o Freud, tipo, a psicanálise é mais do que isso e tudo mais. O que eu super, claro, acredito. Eu não acho que a psicanálise é só aquilo que a Simone de Beauvoir tá falando. Até porque ela escreveu em 1949, né, O Segundo Sexo. E Pois é. daí tiveram vários anos desde aí, né, pra muita outra coisa ter sido criada. E como a gente sabe, Vamos né... considerar, né, Pois que é. ela não chegou a ler os contemporâneos, Exato. né? Não, então, aí foi isso que eu até respondi pras pessoas lá no post. Eu falei, tipo, gente, mas ela está falando unicamente do Freud quando ela tá fazendo essas críticas, e ela chega a citar o Adler, não sei, esse outro psicanalista que trabalhou com o Freud, mas ela não fala, por exemplo, de Lacan, desses outros, assim. Ela realmente vai falar só do Freud, mas então, você acha que a psicanalista, no geral, tem essa tendência a ser determinista e com essas coisas que ela critica mesmo? Ou que é realmente só esse início, só as teorias mais do Freud mesmo? Sim e não, porque de certa forma essa ideia freudiana ela continua, né? Em vários profissionais, vários psicanalistas ou pessoas que são de outras áreas, como a psicologia, lançam mão da psicanálise, né? Que é uma coisa que a gente pode fazer. A gente não é psicanalista quando a gente se forma, mas a gente pode ter a psicanálise enquanto uma abordagem. E aí muita gente tem Freud realmente como esse pai autoritário que ele mesmo fala sobre, que depois Lacan vai falar sobre de uma forma mais ampla, né? E... ironicamente, muita gente vê nele isso, né? Tipo, vê como se fosse igual que a Simone fala, né? Como se fosse uma doutrina, né? E segue de uma forma muito rígida, assim, né? A psicanálise, como outras religiões, não é mesmo? Sim. Exatamente o que ela fala. Eu acho interessante que o próprio conceito de o outro, com esse O maiúsculo, é psicanalítico. Inclusive, ele é usado para se referir à nossa primeira relação, que para Freud é sempre a mãe e que Lacan vai chamar de figura materna. A real é que a gente sabe que normalmente é uma mulher mesmo, né? E com isso, mais uma vez, Freud descrevia algo que, com a leitura que considerasse os atravessamentos sociais, descreveria exatamente a posição da mulher em sociedade e denunciaria a própria psicanálise por reproduzir o mesmo. Já que, de fato, apesar das mulheres terem sido as primeiras analisandas e a fonte da criação da psicanálise, o psiquismo masculino ainda era o centro da teoria, o que é contraditório. Então, resumindo, a primeira pessoa que conhecemos e com a qual estabelecemos uma relação inicialmente simbiótica para a sobrevivência se torna o nosso outro com O maiúsculo. E essa pessoa é, na maioria esmagadora das vezes, uma mulher. Ou seja, a gente já nasce e é entregue diretamente a essa lógica. Porque, em nossa cultura, as mulheres que são 100% responsabilizadas pelos cuidados de crianças, da casa, de homens. E se sempre somos maternas, sempre somos o outro. Respondendo à tua pergunta, né? A Simone estava coberta de razão, sim. Vou falar de novo. Porque a psicanálise da época era, de fato, muito essencialista. E foi graças a críticas como as dela
que existiram atualizações dessa psicanálise, mas ainda falta muita coisa. Sim, com certeza, assim, e é muito importante que ela tenha feito essa crítica, né, e que várias outras feministas, outras mulheres tenham feitas também, né, porque é isso. Uma teoria tá aí pra você criticar, pra você discordar, ou concordar, falar concordo em tais pontos, discordo em outros pontos, pra também essa teoria ir sendo, né, atualizada, essa corrente de pensamento e, enfim. Botou no mundo é nosso, né? Exato, tipo, pensado por outros lados e tal, e como você mesmo falou, né, depois veio muito mais depois do Freud. E essas atualizações, né, mais recentes e tal, de hoje em dia, ou enfim, de mais recentemente, assim, você acha que estão mais alinhadas, então, com, digamos, os ideais feministas, de certa forma, né, que a psicanálise atual teria deixado de promover, então, essa noção de gênero tão essencialista que a Simone tanto critica, através de umas teorias um pouco mais modernas e tudo mais, que vieram depois do Freud. Eu sei que o Lacan, por exemplo, já dá uma outra, assim, não uma outra perspectiva totalmente, mas já traz essas questões, por exemplo, que você falou, né, que não é tipo a mãe, não é sempre a mãe, mas é um símbolo, assim como ele já fala que o falo também, né, não é exatamente o pênis, mas o símbolo, enfim. Eu sei que já tem aí umas outras por símbolo. atualizações e que ele trouxe muita coisa importante, né, nesse quesito. E aí você acha, então, que hoje em dia ela tá um pouco, enfim, menos, né, essencialista de como a Simone falava naquela época? Sim, ela tá, mas quase que ela poderia ter sido melhor. Aham. Porque a psicanálise, ela vai acompanhar a ciência, né? E a gente vê nas questões de gênero quanto a ciência, ela se desenvolveu na época, logo depois, assim, da segunda onda e tudo mais. E a gente vê hoje um declínio, né? Um backlash. Uhum. Então, psicanalistas posteriores a Freud começaram a fazer leituras mais sociais da psicanálise, de fato, e hoje em dia isso ainda prevalece, ainda bem. Porém, eu acho que a influência das discussões de gênero trazidas por uma perspectiva mais queer, tipo Judith Butler e tudo mais, tem trazido um retrocesso para essa área. Pelo menos é isso que eu vejo no meio da psicologia, né, que é onde eu tô mais inserida. Uhum. E isso era até esperado, né? Porque, assim, é até engraçado como a maioria dos psicanalistas ou são muito clássicos e levam Freud como uma religião, ou são mais militudos. E aí, se o discurso queer é o discurso vigente nesse meio acadêmico metido a pra frentex, que é uma palavra que eu odeio, mas estou usando, claro que isso vai estar dentro das discussões psicanalíticas mais contemporâneas. A psicanálise sempre está em construção, o que é o certo para qualquer linha de pensamento, de qualquer área que seja. No caso da psicanálise, eu vejo essas modificações como coisa extremamente necessária mesmo, porque, como eu disse, na época de Freud, ela se encaixava muito bem ao que a sociedade daquela época e lugar precisavam. Eu não preciso dizer que não vivemos a realidade de uma família alemã do início do século XX. Ou vivemos. Se você tá ouvindo isso e você vive essa realidade, por favor, fala com a gente. Sim, por favor. Então, assim, eu vejo avanços, sim. Eu vejo esforços para tirar a psicanálise dos moldes elitistas, tornar mais acessível, ampliar a prática para além das quatro para além das quatro paredes de uma clínica. Mas também eu vejo muita masturbação intelectual, sabe? Conversa que não sai do lugar, conversa sobre conversa e que não se aplica à realidade, principalmente no que diz respeito aos interesses de nós, mulheres. Eu acho que isso acontece com todas as linhas de pensamento, né? Essa coisa muito de coisas que não vão a lugar nenhum, muita discussão que só serve realmente, como você falou, masturbação intelectual, né? Dos próprios pensadores. Isso é meio de praxe em todas essas linhas de pensamento, assim. Sim, na academia. Academicismo, né? Com certeza. Totalmente. As pessoas adoram criar uma teoria e fazer uma fusão cognitiva ali, discutindo aquela teoria que não foi levada à prática, e aí você discute a discussão, e depois você discute a discussão e vira uma bola de neve eterna que nunca mais acaba. E aí a gente chega à pergunta que não quer calar. O que a psicanálise pode oferecer para o feminismo?
Sinceramente, eu inverteria isso e diria que o feminismo tem mais a oferecer à psicanálise que o contrário. Eu não vou ficar dando a entender que a psicanálise já vem linda, perfeita e cheirosa pra gente usar. Acho que isso seria irresponsável da minha parte, mas que dá pra usar depois de umas reformas, dá sim. Só que antes a gente precisa fazer essas reformas e voltar o olhar para nós. Como terapeuta, e principalmente por ter a psicanálise como abordagem, acho que é minha obrigação bater de frente contra o falocentrismo das teorias. Na minha prática, eu luto por uma psicologia ginocentrada. Eu só atendo mulheres, é o que faz sentido para mim. Daí eu tive que vincular minhas leituras e, para a minha prática, Simone de Beauvoir e Adrienne Rich são referências tão importantes quanto Freud, Lacan, Deleuze, Guattari ou Winnicott da vida. E eu confesso que a teoria feminista, em muitos casos ou sessões específicas, acaba se destacando mais do que a psicanálise em si. E eu não fico ensinando feminismo, não, é prática terapêutica mesmo. Isso porque eu considero traços da nossa socialização, tipo a heterossexualidade compulsória e a maternidade compulsória, não só como parte de um sistema macropolítico, mas como construtos psicológicos que afetam nosso desenvolvimento psíquico e nos atingem intimamente. É muito íntimo. Aí tem o texto, né, no Medium, que você até citou, que eu escrevi, ele tá lá na QG Feminista e ele era pra ter sido meu TCC. Olha só. Mas não foi, porque eu fui inventar de fazer o TCC com um professor que era psicanalista roxo, e ele ficou muito puto, porque ele pensou que eu ia fazer, tipo, a Simone. Ia criticar o que eu ia tudo. fazer, mas ia ser por debaixo dos panos, Sim. né? Mas não deu certo. Que pena. Aí, nesse texto, eu trato o falo como parte de uma ilusão infantil de onipotência que o próprio Freud descreve. Eu vou até citar a mim mesma aqui, rapidinho. Abre aspas. O falo, ou melhor, a ilusão fálica, é consequência do fato de que a realidade social para o menino permite que o mesmo internalize parcialmente uma crença de onipotência propriamente infantil. Tal movimento se relaciona com o sistema patriarcal como uma retroalimentação, onde o homem acredita ser possuidor de um algo a mais, em uma sociedade onde exerce o poder de exploração à casta sexual feminina. Esta última acaba por acatar o delírio masculino da supremacia masculina, o delírio cultural da supremacia masculina, por ter sua construção pautada na feminilidade, na crença de que, nela, na mulher, falta algo. Sim, eu tava até vendo, acho que eu comentei com você que eu vi umas lives da Manuela Xavier, né, que é uma psicanalista, que é feminista também. Quando eu tava fazendo essas pesquisas, né, sobre os dois assuntos, acabei parando numas lives dela. E ela fala exatamente isso também sobre o falocentrismo, né, da sociedade, e como os homens, como eles acham que nada falta pra eles, né, porque, assim, na forma em que ela explicou, né, no vídeo, foi que todas as pessoas do mundo são castradas, digamos assim, do ponto de vista psicanalítico. Só que os homens não acham que eles são castrados, né? Eles acham que eles são seres completos, e aí eles têm essa castração e eles não percebem isso, e aí tem essa ilusão, né, social do falo. E aí, por isso, eles procuram também em outras coisas essa busca pelo poder e tal, quando eles percebem, digamos, que eles são castrados. E aí entra muito daquilo que as pessoas falavam na época das eleições, né, tipo, do Bolsonaro, deles procurarem, tipo, também o pai autoritário, enfim, e os caras que querem procurar, tipo, na violência, nas armas, na coisa assim, um representante disso, né, digamos. Foi mais ou menos o que eu entendi vendo as lives dela, que ela tá falando sobre isso, tentando entender um pouquinho de psicanálise, porque... Vou te dizer, é complicado pra uma pessoa que nunca estudou sobre isso. É engraçado que a arma, as pessoas até brincam, né? Que é, digamos que um representante fálico. Bastante. Pra essas pessoas. Tem até o formato e tal, né? Uhum. E aí eu lembro agora da Maria Rita Kell, que também foi uma influência muito grande pra mim. Ela não se considera feminista, eu acho, mas eu gosto bastante do que ela fala. E ela fala que a mulher é aquela que não tem nada a perder. Eu achei isso muito massa, porque foi da nossa perspectiva e não da deles. Sim.
Totalmente. Da deles, a gente tá faltando alguma coisa. Mas o que falta na gente é essa ilusão de que a gente é onipotente. Exato, que é o que os homens têm. É isso que falta. Porque eles veem no pênis dele isso, então eles acham que, eu sou completo, não sei lá, eles não veem que eles são castrados assim como a gente é, mas a gente acha que tem algo na gente que falta, né? Algo nas mulheres. A mulher sempre se entende como um ser incompleto, né? E que quer preencher isso com alguma coisa, tipo, o amor, um homem, um relacionamento, enfim. Aí a gente já entra nessas outras questões da feminilidade, do amor romântico, da submissão e tal, que não é bem... Totalmente. E isso, assim, pensando agora, parece muito um reflexo da insegurança masculina sobre a gente. Os homens, eles projetam a própria insegurança na gente e aí a gente acha que a gente é vazia por dentro, mas é aquele vazio que eles mesmos sentem porque eles querem acreditar que eles têm essa onipotência, né, que é uma crença infantil, que era para ter sido perdida depois da fase fálica, quando a fase fálica acaba e a gente entra na fase latente. Era para ter sido perdido isso quando cria o superego e tudo mais, mas ainda fica aquele resquício. E esse é o vazio deles. Eles ficam tentando preencher esse vazio deles incessantemente com essa crença de onipotência. Ficam tentando reafirmar essa onipotência para si mesma, aquela questão de reafirmar a masculinidade. E a gente não tem muito o que reafirmar, né? Não tem uma coisa, uma ideia de onipotência, uma viagem pra gente colocar ali no nosso vazio. Exatamente. É daí que vem todo o rolê da masculinidade frágil, né? Que a gente sempre zoa também, o homem não pode fazer uma coisinha que ele deixa de ser homem e tal, enquanto pra mulher não tem isso, né? Tipo, claro, a gente, se não segue nossos padrões de gênero, a gente não vai ser considerada, né? As pessoas vão começar a falar, tá querendo imitar homem, tá querendo ser homem, mas a mulher não tem essa coisa tão, digamos, frágil, assim, né? Tipo, nossa, não passei um batom hoje, deixei de ser mulher, agora o homem, meu Deus, não pode tocar em uma coisa feminina. Porque é tudo isso, né? A ilusão deles que não pode ser quebrada, né? Digamos assim. Sim. A ilusão de poder totalmente é de piano, assim, o homem, ele não passa direito por essa fase. Não passa, não deu certo. E enfim, só para fechar mesmo a questão, eu acredito que a psicanálise pode ser uma ferramenta interessante para o feminismo, sim, contanto que seja feita essa releitura e a adequação da teoria à nossa realidade. A psicanálise definitivamente não está pronta para as mulheres ainda, mas eu acho que nós sim estamos prontas para tomar esse espaço. São duas coisas diferentes. Sim, com certeza. A gente precisa mesmo ginocentrar toda a ciência, no meu ver, assim. As áreas psi como um todo têm escapado das nossas mãos bastante. E por muito tempo eu achei a psicologia como um todo bem desimportante para o feminismo, por ser muito individualista, era isso que eu via, né? Mas hoje eu compreendo que isso acontece porque ela está instituída em um sistema neoliberal. Hoje eu reconheço a potência de estudarmos mais a fundo como a nossa opressão nos afeta a nível psíquico. Porque, como tá no fucking título desse podcast, o pessoal é político, né? Não, com certeza, tipo... E como você falou, é tudo, né, reflexo do neoliberalismo. Tipo, é claro que vão utilizar todas as teorias, os pensamentos a favor do neoliberalismo, né? Então, claro que uma teoria como a psicanálise pode ser utilizada de uma forma liberal e super individualista, mas também pode ser utilizada, como você falou, se a gente adaptar para nossa realidade e fazer como você provavelmente faz, né, nos seus processos clínicos e tal, atendendo mulheres e tentando ajudá-las através dessas ferramentas psicanalíticas, elas podem sim serem muito, né, serem boas ferramentas pra gente, né, pra tentar entender mesmo a nossa cabeça, tentar entender o que a opressão faz com a nossa cabeça também, que é uma coisa muito importante. Total. E eu acho que é por isso também que, né, muitas mulheres, a maioria, como você falou, a maioria das pessoas que procuram terapia e análise são mulheres, né, mesmo. E foi por conta desse seu texto na QG, né, que eu decidi entrar em contato com você, porque eu vi ele lá e eu achei muito interessante, né, eu já conhecia o seu perfil no Instagram, mas achei muito interessante essa sua visão sobre a psicanálise que você apresenta no texto, né.
E eu achei um texto muito bom. Eu tava só jogando no Google, tipo, psicanálise e feminismo, tentando entender um pouquinho mais, e a sua visão é muito boa, assim, sobre isso, porque eu acho essencial isso que você fala de entender a psicanálise como um conhecimento que surgiu naquela época, né? Entendendo aquele contexto histórico e social daquele século, mas que as suas teorias e análises podem e devem ser adaptadas para a nossa realidade. E como você escreveu lá, tanto o feminismo quanto a psicanálise, na verdade, querem avaliar uma coisa que seria, tipo, pessoal. Eu acho que pensando nessa história das histéricas, a gente consegue analisar muito isso, né? Porque é bem isso, elas não estavam sendo ouvidas pela sociedade e elas estavam adoecendo por serem muito reprimidas por conta da sociedade patriarcal, né? E aí a psicanálise começa a avaliar, né, o subconsciente delas, enfim, a mente delas. E da mesma forma, o feminismo também tenta entender da onde vêm essas coisas, né? Por que as mulheres estavam tão insatisfeitas. Toda a questão do pessoal é político é tentar entender que aquelas coisas não eram individuais, que acontecia só com uma, mas sim que acontecia com várias, porque era um problema social. Então eu acho que os dois têm, tipo, origens muito similares nesse rolê de tentar entender a cabeça do ser humano ou tentar entender as questões sociais que levam a certos fenômenos, né? Então eu achei realmente muito bom esse seu texto, indico pra todo mundo aqui, depois de ouvir esse podcast, ir lá dar uma lida, quem quiser entender mais sobre o assunto. Ele se chama O Delírio Masculino, a leitura feminista da psicanálise desmascara o falo, e tá no site da QG Feminista e no Medium delas também, né? Que lá também tem vários outros textos ótimos sobre feminismo e feminismo radical, pra quem não conhece ainda, mas acredito que quase todo mundo que nos ouve deve conhecer já. E como todas as outras áreas, houve uma tentativa das mulheres de entrarem, na verdade. Com certeza. De entrarem na psicanálise e tudo mais, e elas entraram, inclusive várias mulheres que foram analisadas por Freud ou por outros psicanalistas, elas se tornaram psicanalistas depois. O negócio é que elas não foram suficientemente ouvidas também para virarem uma referência na psicanálise, para virarem teóricas da psicanálise. De teórica psicanalítica, que é mais famosa assim, é a Melanie Klein. Já ouvi o nome dela também, nessas pesquisas aí. Ela é uma teórica psicanalítica e psicanalista, né, obviamente, inglesa. É bem legal. Então, é isso também, gente, procurar outras teóricas, né, sobre o assunto e, obviamente, né, como eu falei aqui no início do episódio, não é que a gente ache que a psicanálise seja só o Freud, e claro que existem vários outros psicanalistas, homens e mulheres, né, que trazem muitas outras contribuições para essa área do conhecimento e tudo mais. E as nossas críticas do outro episódio foram focadas no Freud por conta da crítica da Simone de Beauvoir, né, que é focada nele. Mas a gente sabe que essa área do conhecimento é muito mais ampla e pode, sim, claro, ser interpretada de uma forma feminista, e deve, né, ser interpretada de uma forma feminista. E é interessante ver essas questões onde as duas teorias, assim, os dois campos do conhecimento têm essas intersecções, sabe? Igual eu falei nessa live da Manuela Xavier, ela realmente explica vários pontos que são, tipo, não iguais, né, mas que se aproximam entre o feminismo e a teoria psicanalítica e como a gente pode utilizar mesmo, como você falou, enquanto uma ferramenta, né, para tentar ajudar mulheres e utilizar isso na prática, né, a nosso favor. Em vez de Totalmente. deixar... Usar isso não é passar pano pra Freud. São duas coisas totalmente diferentes. Exato. Aqui não passamos pano, não. A gente não vai ficar aqui falando, não, ele não era machista, não. Ele era super revolucionário, deu voz às mulheres, era super um cara à frente do seu tempo, pra frentex, como você falou. Nem nada do tipo. Eu odeio esse negócio de à frente do seu tempo. Ninguém é à frente do seu tempo. Todo mundo tá no seu tempo. Verdade. Isso é bem impossível de ser. Enfim. Pois é. A não ser que você veja o futuro, né? Enfim, e achei muito interessante todas as suas contribuições aqui sobre a história também da psicanálise, como ela foi criada. E muito, muito obrigada por aceitar o convite para participar aqui do nosso podcast, Natália. Obrigada por me convidar, porque... eu fiquei muito feliz, mas eu também tava muito nervosa, pensando, meu Deus, eu vou gravar isso, eu vou gravar me tremendo.
E a sua participação é muito boa, é muito importante pra gente, porque, sabe, eu e a Letícia, a gente tá falando sobre esse livro, e a gente comentou até no outro episódio que a Simone de Beauvoir, ela fala sobre várias áreas do conhecimento. Eu não consigo nem imaginar o tanto que essa mulher estudou pra escrever O Segundo Sexo, né? Porque ela fala sobre biologia, ela fala sobre materialismo histórico, ela fala sobre psicanálise, ela fala sobre, enfim, história, um monte de coisa. Então ela deve ter pesquisado pra o caralho, ficado lá anos escrevendo, né, a nossa bíblia ali do feminismo, considerada por muitos. E aí eu fico assim, nossa, e quando a gente foi escolher, né, esse livro pra começar a fazer essa temporada do podcast, eu fiquei, meu Deus, a gente vai ter muito trabalho pela frente, porque como ela aborda todas essas áreas do conhecimento, a gente vai ter que abordar todas essas áreas do conhecimento nos episódios, e obviamente a gente não é especialista em nenhuma delas, então a gente pode falar um monte de merda sem querer, né? Então é sempre bom trazer uma pessoa aqui que sabe muito mais do que a gente pra dar essa contribuição, né? E, enfim, pra não ficar só nas coisas tão básicas. Então é muito bom ter a participação de pessoas como você. Muito obrigada aí por participar. E é isso, gente. Sigam a Natália nas redes sociais dela. Faz aí a sua propaganda. Certo. Se serve de consolo. Vocês falaram muito, muito, muito bem sobre psicanálise. Eu gostei muito. E eu tô gostando bastante dos episódios sobre esse livro, porque eu tenho história de amor com esse livro, assim. Eu conheci o feminismo a partir desse livro. Pesquisei, aos 16 anos, o que é que eu posso ler para ser feminista. Uau, com 16 anos? 16 Uau. anos. Em 2012. Pesquisando, aí achei, né, Simone de Beauvoir. E eu não sei como aquela cabecinha de 16 anos conseguiu ler aquele livro inteiro. Porque hoje em dia eu mesmo não consigo. Eu não consigo ler um livro daquele tamanho. Mas, de fato, eu lia muito mais quando eu tinha essa idade do que hoje em dia. Eu acho que depois que eu li Lacan, inclusive, eu ia até indicar o livro de Lacan, que é Os Nomes do Pai, que é um livro que, para quem se interessa por psicanálise, é bem legal, para você pegar mais, assim, essa parte mais atualizada, digamos assim. Uhum. Mas eu não vou mentir. É um livro complicado. Eu fiquei com ódio desse homem. Porque ele é francês, e francês tem uma mania de escrever difícil. Sim, tipo a Simone também. Mas a Simone escreve super fácil, super direta. É. Eu cheguei à conclusão, assim, eu criei uma teoria da conspiração sobre Lacan, que ele pegava o final da frase e colocava no começo, e pegava o começo e colocava no final. Doido. Porque não era possível aquilo. Parece complicado. Mas é uma boa indicação. Eu ia falar também pra você sugerir algumas leituras sobre psicanálise também, pra quem tiver interesse, Sim. né? Quiser saber mais. Procurem Maria Rita Kell, eu adoro. Eu adoro ela falando. Tem vídeo enorme dela falando sobre o livro dela, que eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa do feminino. E é muito legal, muito legalzinho. E ela é uma psicanalista, como eu já falei, né? Ela não é feminista, mas ela fala sobre o feminino de uma forma bem esclarecedora, assim. E, enfim, né? Fechando, porque senão eu não vou calar a matraca. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar participando. Eu espero ter sido de bom uso para vocês. Muito. E me sigam, né, gente? Me sigam. Me sigam no Psifêmia, no Instagram, Psifêmia, @Psifêmia, que é a minha página profissional, onde eu escrevo textos sobre esses meus pensamentos aí que vocês tiveram contato. E também, se quiserem escutar o meu podcast, se chama Saturníssima. Não é especificamente sobre feminismo, apesar de que, como eu sou obcecada, obviamente a maioria dos episódios são sobre o assunto. E é isso, gente. Muito obrigada e tchau. É isso, gente. Todas as coisas que ela citou, eu vou colocar lá no Medium depois, pras referências, né, direitinho. O seu Instagram também, e os Instagrams que eu citei também, o da Manuela Xavier, e esse texto também da revista Cult, e o seu texto da QG. Tudo isso vai estar no Medium direitinho lá, com as referências. E é isso, gente. Sigam a gente aí no Instagram, caso vocês não sigam ainda, o pessoal é político. E contribuem com a nossa campanha de financiamento coletivo que a gente tá fazendo lá no Apoia-se, e estamos quase alcançando a nossa meta. Falta só, tipo, uns R$15 pra alcançar a nossa meta.
Contribuam lá se vocês puderem, galera. É só entrar no apoia.se/o pessoal é político e pode contribuir com qualquer quantia a partir de R$2, de R$2 a R$30, e aí você vai participar de sorteios de livros feministas todo mês. E é isso, gente. Siga a gente aí nas redes sociais, siga a Natália também, e muito obrigada por ouvir até aqui. Até o próximo. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.